Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa inteirinho para o progresso do nosso país, onde nós fazemos toda a questão de trazer um podcast com as maiores e melhores mentes pensantes desse nosso Brasil. E vamos então hoje entrevistar uma pessoa muito especial. Já veio algumas vezes aqui, mas eu não dou sossego a ele. Chamo de novo, porque ele é muito especial, muito capacitado, uma pessoa ímpar, difícil de encontrar igual. Mas daqui a pouquinho eu mostro ele para vocês, porque agora vai falar com vocês o meu filho, Ricardo Melo. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês diretamente da onde? Da rádio XYZ, da região da 44, Goiânia, Goiás. E vocês sabiam que a 44 é o maior polo, um dos maiores polos econômicos do Brasil? Se nós estivéssemos colocando em PIB, seria o 6º PIB do estado? Aqui... minha mãe, aqui é a região onde as coisas acontecem, as oportunidades fluem e a Rádio XYZ está aqui para vocês. Olha só, minha mãe, você sabe que a Rádio XYZ, tá? O programa onde nós estamos agora, Fórum de Ideias, Ideias Goianas para o Mundo, é uma contrapartida social da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, em apoio à empresa do setor do audiovisual. Então esse programa foi selecionado para fazer parte da cultura goiana. E nós trazemos aqui, minha mãe, você sabe, foi idealizado por você, as melhores mentes goianas para tratar dos melhores assuntos. Então, lembrando que essa lei é do governo federal, viabilizada pelo Estado de Goiás, através da Secretaria de Cultura. E minha mãe, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E as pessoas podem participar, não é? Podem participar. Ricardo, como faz para participar? Hoje nós vamos abrir para perguntas, porque tem vezes que o assunto... O Ricardo ele é muito perguntativo, argumentador. E aí não sobra tempo para as perguntas e todo mundo briga. Mas enfim, Ricardo, você vai deixar o público mandar perguntas? Minha doce mãe, sim, nós teremos perguntas. É simples, é só você entrar na aba chat ou recados que vai estar lá. É simples, é fácil, no aplicativo Android, iOS, no site, sites parceiros, YouTube, Facebook, site, é tudo, meu povo, é só você ir lá. Muito bem, Ricardo está segurando aí o microfone. Eu estou aqui que a produção... Produção, cadê meu microfone ajustado, produção? Vou chamar aqui, produção. Isso, a produção vai dar um jeito de arrumar aqui para o Ricardo. Enquanto isso, eu vou pedir para ele mesmo falar tudo que ele faz, tudo que ele é, porque ele é tanta coisa. Ele é o professor Jonadab Almeida. Ele é advogado e um professor tão querido que a hora que o pessoal viu já começou a mandar, e eu quero mandar um abraço especial para o professor Jonadab, de uma aluna querida que eu gosto demais dela, que é a Larissa Ferreira, que fez questão de me mandar agora no direct pedindo um abraço. Tudo bem, Jonadab? Márcia, Ricardo, muito boa tarde. É uma satisfação imensa, né? Todas as vezes parece que aumenta mais a minha satisfação de estar aqui na Rádio XYZ, nesse programa excelente, esse programa que é um fenômeno e também ele é exemplo para todos, que é esse Fórum de Ideias, né? Debater de tudo um pouco, visando não só o entretenimento, né? Que o papo sempre é muito bom, mas visando também a evolução das pessoas, né? Uma melhoria social, né? O exercício melhor da cidadania e informar a população, né? Essa é a principal função da rádio, coisa que a gente vê pouco por aqui, e vocês com maestria conseguem conciliar essas duas coisas, né? O entretenimento e também a informação. E devolvo um abraço para a Larissa, minha querida aluna, ela, como tantos outros que nós temos lá na faculdade, mas fiquei muito feliz dela ter mandado mensagem. Foi muita gente perguntando, Jonadab, muita gente mandando, os alunos, porque ele é um professor muito querido e é um dos mais empolgantes de todo esse Goiás. Gente, todo mundo sabe do talento, da capacidade dele. Ele tem uma ficha grande. Uma ficha corrida enorme, é uma maratona de ficha. Mas você já viu que ele é professor da universidade?
universitário, é advogado. Vamos falar um pouco dessa coisa dele com alunos, por que os alunos amam tanto, por que ele é tão conceituado, contar um pouco da vida dele para vocês. Que inspira, né, minha mãe? Inspira, é isso que eu ia falar agora, Ricardo. É interessante como o nosso país tem tantos talentos, tanta gente importante e parece ainda que o pessoal, a maioria das pessoas não acordaram. Dá para fazer a diferença, dá para sim agir diferente, dá para revolucionar, dá para ser... Nem precisa de tanto esforço. Se você levantar aí agora, ver esse podcast hoje e falar assim, olha, eu vou mudar em algo, vou fazer alguma coisa. Logo, logo você também vai estar sentado aqui dando entrevista, viu? Acordem. Inspirador. Minha mãe, sabe o que eu tava querendo? Vamos fazer o seguinte, eu sei, doutor, que você já veio aqui, a gente já falou bastante, mas o nosso público daquele tempo até aqui, graças a Deus, cresceu muito. E eu queria muito que você olhasse, falasse na bolota dos olhos, dos ouvidos, né, minha mãe? E contasse um pouquinho quem é doutor Jonadab. Como chegou? Jonadab por Jonadab. O que é a vida? Essa sempre vai ser sua. Eu sou o Jonadab, sou advogado criminalista, sou professor universitário, sou procurador da Associação Nacional de Bandas e Orquestras, um projeto social. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, porque o evento nacional é no próximo mês, falta menos de 30 dias para acontecer. Eu sou procurador dessa associação também. E, sobretudo, eu sou servo de Deus. Essa é a parte mais linda e importante. Essa é a minha principal característica. Se quer a melhor apresentação e a melhor característica é falar de Deus, porque eu posso deixar de ser tudo isso que eu disse, né? Mas essa parte de ser um servo de Deus, ser uma pessoa que sempre vai ser temente a Deus, isso aí jamais. Então, sobretudo, nós temos Deus e depois as portas que Ele abriu para estar aqui hoje falando um pouquinho do conhecimento que Ele me deu. Eu sou pós-graduado, né, especialista em Ciências Criminais pela PUC, tenho cursos de extensão em Tribunal do Júri pela Confraria Criminal, Cross-Examination, inquirição de testemunhas, uma série de outros cursos, né, também complementares da área, para falar principalmente também da segurança pública, criminologia, né, e hoje sou professor de Direito Digital, Cibernético, Prática Jurídica, Processo Penal, Introdução ao Estudo do Direito, né, e lá na faculdade também nos cursinhos de preparatório para a segunda fase de concursos, né, então posso agregar e trazer também esse enriquecimento aí para os alunos, né. E, sinceramente, não sei o motivo de ser tão querido, a não ser... Eu sei, posso dizer, eu sei, eu já descobri. Por que ele é tão querido? Porque ele é tão amado? Porque ele é um servo de Deus. E todo mundo que serve a Deus é amado e querido, porque com certeza Deus ilumina com o seu amor infinito. Mas, amém. Doutor Jonadab, doutor professor Jonadab, o senhor faz parte de alguma igreja? Sim, eu faço parte da Videira, né? Eu cresci quando... Querida Videira, beijo, o povo da Videira, uma das maiores igrejas, né? Eu amo muito a Videira, tem um trabalho excelente. Excelente. As igrejas têm um papel muito importante, né? Social, de transformação, né? As igrejas fazem trabalhos com pessoas que estão presas, pessoas em hospitais, né? Isso é um pouco do que faz também, mas também as reuniões, a trazer a palavra de Deus, ela muda a conduta das pessoas para tentar cada vez mais ser pessoas que vão ajudar o próximo, a entender a função social. Seguir os passos de Jesus é exatamente isso. É você tentar ao máximo influenciar pessoas para o bem, né? Trazer para o bem, ajudar quem precisa, né? Estender a mão, compartilhar. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Compartilhando isso. Se mudar a vida das pessoas. Se você abriu o programa, Márcia, falando o que as pessoas podem fazer, um pouquinho que elas fizeram, não precisa de muito esforço. Eu já começo dando uma dica. E a principal dica que eu abro, várias palestras que eu dou, reúna na sua casa e escuta como que vocês vão fazer uma coleta seletiva do lixo. Tão simples parece e tão significativo. Eu comecei por conta própria uma campanha dessa no meu prédio. E nós já tivemos resultados. E não foi pensando em me candidatar para ser o síndico do prédio, para querer ser popular, nada disso. Simplesmente porque isso muda. Nós temos que mudar já dentro de casa. Então, pelo nosso lixo, nós já podemos começar a fazer. É a primeira dica.
tem um livro muito interessante que chama Arrume a Sua Cama. Isso. Aí ele começa por aí, porque se orgulhar de pequenas tarefas, você só vai atraindo outras tarefas maiores e vai conseguir concretizar tudo, e aí no final das contas mudou. Isso é verdade. Um monte de coisa. Então a primeira dica é: faça a coleta seletiva do seu lixo. Você sabia que minha mãe teve uma coisa igualzinha? Ó, isso daí é forte, viu, meu povo? Isso é família. Isso é família. Eu peguei, tava ali, né, na minha adolescência, pequeno Ricardinho, e aí eu peguei e falei, minha mãe, quero ser o presidente do Brasil. Ela falou, eu acredito em você, meu filho. Você vai realmente se tornar esse presidente do Brasil. Eu falei, tá bom, minha mãe, então eu vou conseguir. Ela vai, mas me responde aqui uma coisa, você tá querendo mudar o país, né? E eu, 13 aninhos, eu falei, tô querendo mudar o país, minha mãe. Ela falou assim, mas eu não tô vendo você fazer nada na sua escola. Tá do mesmo jeito, você não faz nada, não age pra nada, não muda nada, nem na sua escola. Como você quer mudar o país se nem lá você muda? Eu levei um tapa na cara naquele momento. Mas ele começou. E eu comecei na hora, imediatamente. Então, tem essa questão, né? A gente precisa, se a gente quer mudar o mundo, ou tá pronto para criticar o mundo, começa mudando o que está ao seu dispor, né? Inclusive o tratamento, quando as pessoas chamam de doutor, de senhor, eu prefiro professor. Eu me sinto tão lisonjeado quando eu sou chamado de professor, porque isso é uma honra muito grande, era um sonho de infância que eu tinha. E o legado que eu deixo para os alunos todos é esse. O exercício da cidadania é simplesmente fazer sua parte. Você fizer a sua parte. É o lixo que você não joga na rua, é a forma que você faz a coleta na sua casa, é não criar picuinha com seus vizinhos, entendeu? É cumprimentar as pessoas, respeitar os mais velhos. Não precisaria, se tivesse esse bom senso de todo mundo, de uma lei dando direito ao idoso de passar na frente na fila, né? Tem algumas coisas que a gente faz mesmo porque sabe que é certo ser feito, mas algumas precisam ainda, porque tem muitos ainda que não entenderam essa parte. Muitos. É muito grande esse problema que a sociedade enfrenta. Total. E para tentar ajudar essas pessoas, eu também estou lá na outra ponta, né? No direito criminal, para poder ajudar aqui os transgressores. E a aplicação correta da lei também, né, e da pena, uma eventual condenação, para que ela seja justa também. Eu sabia que eu, inclusive, ia fazer uma pergunta sobre isso, Jandar, porque estamos sintonizados. Que é a respeito da música. Isso é forte também. A música ela é transformadora em todos os sentidos do ser humano, e eu sei que a igreja tem um papel muito forte e relevante nesse assunto. Se tem uma mola propulsora que mudou o quadro de música, tanto dentro das polícias, civil, nós temos banda na GCM, nós temos banda na Polícia Militar, e a gente sabe que a maioria dessas pessoas que estão ali fazendo parte, elas fizeram parte ou começaram na igreja. E a Videira tem esse trabalho musical? Tem um trabalho musical. Ele não é tão voltado a instrumentos de sopro, né? Mas equipes que fazem a parte do louvor, porque para a pessoa... Pois é. Professor Jonadá, pode nos convidar? Aceitamos o convite? Pois é, ué. Vocês estão mais do que convidados. Nunca fui na Videira, para ser a gente 10 horas da manhã na T7. Excelente. Só domingo, 10 horas? Então, domingo, 10 da manhã é lá, e depois à noite também tem lá reunião, culto à noite, e nas outras demais congregações que tem durante a cidade, né? Bacana. Nós temos lá, tem lugar para encontrar você é 10 horas da manhã que você vai estar lá. De manhã, eu gosto de ir na igreja domingo de manhã. E é culto de adultos ou de jovens? Tem de todos. Aí eles separam pelas idades, né? Lá tem para as atividades, tem o culto infantil, né? Que é a igreja Kids. É uma igreja grande, linda, né? Aí eles separam para falar na linguagem mais deles, né? Os adolescentes são os radicais livres, né? Então, sim. A gente chama que aí tem também um formato voltado para eles também, para eles poderem entender isso. Que o importante é que eles entendam, né? Aprendam isso certinho. Não é voltar tanto para instrumentos só por conta do formato, né? Mas a essência é a mesma, né? Envolver as pessoas primeiro com a música para trazer aquele primeiro descanso, desarme, que a pessoa chega muito agitada, para depois ela se confortar com a palavra que vai ser ouvida, que vai ser ministrada depois, né? Então, esse é o trabalho que eu comecei, porque como eu vim de uma formação musical na igreja desde pequeno, nós precisávamos organizar isso para atingir cada vez mais gente. Então começou a ter encontros nacionais de bandas e orquestras. Qual que é a vantagem de ter uma banda e uma orquestra?
é que você consegue agregar muita gente. Exato. Não se resume a uma banda com baixo, bateria, guitarra, violão ali, porque é um grupo menor. Uhum. As igrejas optam por esse formato porque é mais fácil de reunir música e montar aquela banda. Mas a orquestra, meninos, crianças, meninas, eles se encantam. É democrático, né? E aí é uma forma deles estarem mais participativos e ocupados, né, com esse tipo de coisa, porque a música é uma coisa que gera... Música é uma coisa que gera uma profissão, ela gera um desenvolvimento mental, intelectual melhor, né, a assimilação. A música ela é usada para tratamento de autistas, pessoas com autismo, que elas se acalmam mais com a música, elas conseguem gerenciar melhor o contato delas com o mundo através da música. Então, eu tive essa formação. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nessa área, mas cada vez mais. Então, nós criamos essa associação. Sim. Que gerencia. São mais de 2.000 músicos por encontro. Todos os anos acontece. Com a pandemia, deu uma dispersada, nós fizemos de 2 em 2 por conta da dificuldade da reunião desses músicos. O último foi no Rio Grande do Sul, e agora aconteceu toda essa tragédia lá, impossibilitou eles de virem também. Vai ser em Brasília agora. Nos dias 26, 27, 28 e 29. Deve ser lindíssimo. É maravilhoso. E existem músicas coletivas que são tocadas, 2.000 pessoas tocando a mesma música. E isso, além de chamar a atenção da sociedade, desperta trabalhos sociais, interesses até políticos, né, de desenvolver projetos junto ao governo federal para poder mudar, porque eles sabem que o trabalho social é muito grande e muito importante. E já temos esses trabalhos, OSC, né, organizações sociais que têm apoiado o projeto, né, com verba de emenda parlamentar para poder viabilizar os eventos, porque cada vez eles se tornam maiores e a gente, só com os patrocínios também, talvez não consiga. E é importante integrar o governo nesses projetos sociais e no evento também em si. De lá já saíram pessoas que mudaram de vida, né? Total. Como a Márcia mencionou, entraram para carreiras militares, né? Hoje estão se dando muito bem, ganham excelentes salários, podem, né, melhorar a vida deles, da própria família, incentivar os mais jovens que estão vindo a prestar esse tipo de concurso para ingressar em carreira militar musical, e não só nas militares, nas civis também. A Guarda Civil já tem banda, as prefeituras têm, das fundações culturais das prefeituras do Brasil inteiro, tem orquestras que são remuneradas para tocar, às vezes não tem nem que cumprir uma carga de horário inteira, de 8 horas por dia, não. São ensaios mais esporádicos durante a semana, com data marcada, e eles podem ter outro emprego e aquilo ali complementar a renda deles, ajudar outras pessoas, fazer os trabalhos sociais que eles fazem. A banda da polícia aqui de Goiás, eles vão até lá nos quilombolas. Sim. E os quilombolas, que são pessoas que estão lá, às vezes, num local muito difícil acesso, não tem tanto contato, mas se encantam quando vê a música. Então, gente, a música, até os animais... transformadora, né? A gente vê vídeos direto, até de cachorrinho uivando enquanto canta, os animais param e ouvem. Então, a música é obra de Deus. Então, total. Fantástico. E sabe... Não é, menino? E eu tenho uma pergunta filosófica para ele. Não, mas é porque é interessante, André, porque é interessante, você lida muito na sua área profissional, um advogado criminal renomado, que atua com excelência, e a gente começou o programa falando, olha, eu sou um servo de Deus, né? Mas e atua... assim, essa posição. E essa posição, né? De não se envergonhar de Deus de forma alguma, porque o professor Jonathan é uma pessoa que ele tem um status social, ele tem muitos cargos fortes e poderosos na vida, graças a Deus. Mas o que mais se orgulha é ser um servo de Deus, né? Principalmente, eu acho muito lindo. Está em posição de humildade em relação a Deus, né, minha mãe? Isso é fantástico. E uma das coisas que eu vejo que é interessante, como que é essa relação porque a música é o que a gente está falando, liberta. A música, ela toca e faz uma mudança de vida. Tem a parte espiritual. E tem a parte, por exemplo, eu sou profissional atuando como advogado criminal. A gente está numa discussão... Conversa bem, né? Ou conversa demais, né? Eu queria ver sua opinião demais. E até saber, porque no Brasil a gente está numa onda muito grande das pessoas elas terem uma relação de bandido bom e bandido morto, né? Como que você vê isso tudo? É filosófico, eu falei. Claro, pergunta filosófica. Eu respondo com filosofia a parte da música.
Platão diz que o homem que não tem música na sua alma, o seu espírito é atrofiado, suas paixões são desequilibradas e sua noção de certo ou errado ela é sempre errada. Tá Então, resolvida. para poder tomar decisões até na área criminal, a gente precisa ter esse espírito da música. Uhum. E em relação ao social, a forma que a sociedade enxerga isso, isso tem a ver com vários fatores. A rede social ela trouxe um desses fatores de promessa de solução rápida. Uhum. Muitos políticos, se aproveitando às vezes da falta de conhecimento de muitas pessoas, eles sempre prometiam soluções rápidas. E a minha dica para todos os ouvintes, todas as pessoas que já algum dia pensaram nisso, fuja de quem tem solução rápida para problema que é muito complexo. Uhum. O problema de criminalidade, ele é natural de todo o país. O crime ele é um fenômeno social do ser humano. Não é só aqui no Brasil. Ele só muda de áreas durante o mundo. Mas o crime ele sempre existiu e ele sempre vai existir. A função da segurança pública é diminuir esse crime a níveis aceitáveis. Que existe um nível aceitável. Onde ele seja incidentes, não conforme as coisas acontecem aqui no Brasil, principalmente. E o índice alto de criminalidade ele também é um termômetro de sociedade doente. Então todo mundo que vem com uma história de bandido bom e bandido morto, de solução rápida, de tudo muito rápido para processos e problemas complexos, ele também está contribuindo para esse número aumentar. Aqueles que entendem que a prisão ela é solução para tudo, ela está, na verdade, recrutando pessoas que não deveriam estar presas para a facção criminosa. Porque lá é um quartel-general de recrutamento de pessoas que nem deveriam estar lá. Eu repito, a prisão ela é feita para condenado por crime grave. É para isso. A justiça não trata a prisão como regra. A lei diz que a prisão é a última ratio, né, o último caso, quando todas as outras medidas não foram suficientes ou adequadas, aí sim é a prisão. Aí nós temos dois tipos de prisão. A do processo, que é para proteger o processo, proteger pessoas, quando há efetiva necessidade. Está disposto lá no artigo 312, Código de Processo Penal. E a outra é a pena, é quando a pessoa já é considerada culpada. A decisão condenatória contra ela não tem mais recurso e a pena dela, se ele é primária, ela é maior do que 8 anos. Aí sim ele tem que ser preso. Se não, existem penas alternativas para crimes que têm pena abaixo dessa quantidade de tempo, né, que foi determinado. Mas aí, professor, quer dizer que, pelo que eu entendi da sua fala, existe um processo de estar, vamos dizer, apelando, colocando pessoas que não precisariam ir para a prisão e estão presas por pequenos crimes ou crimes que poderiam ser consertados ou pagos de outra forma, é isso? É exatamente isso. Hoje se prende por causa de nada, se prende por prender, às vezes por uma resposta social mais rápida para as pessoas que estão pressionando as autoridades por isso. É por isso que crimes, quando ele tem uma repercussão maior, a chance da pessoa ser presa também é muito maior. Entendeu? Muito maior. Tem um crime envolvendo, por exemplo, o motorista da Porsche em São Paulo. Ele colaborou com a investigação, ele se apresentou na delegacia, toda vez que ele foi chamado, ele esteve lá, só que por uma pressão social, a juíza não caiu na pressão social. Ela falou, não tem motivo, ele está colaborando com as investigações e ele se apresentou. Quem se apresenta espontaneamente não pode ser preso em flagrante. Olha só. Então, ela falou, então eu vou obedecer o que a lei está mandando e vou conferir a ele o direito de recorrer, responder o processo e eventualmente recorrer em liberdade. Mas de tanta pressão, subiram um recurso para o tribunal mandou prender. Olha só. Eu entendo que ele vai ser solto. Só que tem um exemplo muito melhor que esse, e agora relacionado a nós criminalistas, que era um dos motivos também que eu vim para poder falar. É um pedido aqui de alerta e socorro às autoridades. Doutor Bruno Pena, grande colega nosso, excelente advogado, preparadíssimo. Ele foi preso recentemente, passou 11 dias preso, 11 dias preso, por ser considerado corrupto por cobrar honorários. Ele cobrou honorários do partido que ele é advogado, que ele é o procurador,
E há uma tendência a criminalizar o exercício da advocacia. Porque você recebe um dinheiro que aparentemente não é muito limpo. Mas o Estado cobra imposto. Exatamente. Tem um princípio do direito tributário que fala pecúnia non olet, que é o dinheiro não tem cheiro. Se tributa em dinheiro bom e dinheiro ruim. Olha só. Quando você vai no dentista, o dentista não pergunta, esse dinheiro que você está me pagando aí veio da onde? Do jeito que você ganhou. O médico, vou pagar a sua consulta, mas tá, e esse dinheiro que você ganhou, ele que jeito? Só você. Passa o seu imposto de renda aí agora. E outra coisa, me manda os seus balancetes da sua empresa, da sua rádio, para ver se você recolheu todos os impostos, porque se você não recolheu, esse dinheiro que você vai pagar a consulta médica aqui também está errado. Ninguém faz isso. Né? E o advogado, ele é criminalizado, ele é confundido com atividade criminosa quando ele também cobra honorários. Ele está cobrando honorários pelo trabalho que ele está prestando. Foi o que ele fez. O Bruno Pena fez isso. E ele deu uma entrevista recentemente dizendo: o único crime que eu cometi foi cobrar honorários e caros. E a altura do trabalho dele. Que no caso dele tem que ser do valor que ele cobrou para mais, pela competência dele. Então fica aqui o meu voto de solidariedade a ele. O que pude fazer para ajudar, para auxiliar, publicamos isso, né, eu acompanhei de perto, mas isso nos assusta muito, por essa postura social que vem acontecendo já há alguns anos, né, e agora tomara que as pessoas entendam, se conscientizem disso. Mas pode ser também que haja algum motivo político maior. Sim, existe. Tem tudo isso, né, por trás de certas... Hoje está muito complexo, né, porque inclusive essa questão da criminalização da advocacia, ela vem tendo uma constância muito maior ultimamente. A gente vê que tem se associado a visão de proteger, inclusive a gente vê isso em postagens. Quando você vê, por exemplo, uma postagem que um advogado está falando, principalmente na área criminal, né? Está falando do direito daquela pessoa que está naquele caso, dela ser defendida. Normalmente, se você puxar os comentários ou puxar uma reação, tá uma reação de criminalizar, né? Qual que o doutor, o que você acha que é o doutor professor, o que você acha que é o perigo disso pro Brasil? Porque às vezes a população pode falar assim, poxa, mas não tem nada a ver com criminalizar essa questão. Mas qual que é o perigo para a população, que eu acho que o ouvinte, que é a população final, ela tem que ficar atenta e falar assim, opa, peraí, se começaram a perseguir os advogados, o que vai ser de mim? Existe aquela velha história, né, de um filósofo alemão, e ele fala sobre a história de que vieram buscar primeiro os judeus, né, e aí ele fala assim, não, vieram buscar os judeus, eu deixei levar eles e não falei nada porque eu não sou judeu. Depois vieram atrás dos homossexuais. E eu deixei eles levar e maltratar os homossexuais, porque eu, afinal de contas, não sou homossexual. Depois vieram atrás de pessoas negras. Racistas vieram, maltrataram, e eu não falei nada, porque eu não sou negro, então não tem que me preocupar. Só que depois eles vieram e me levaram. E aí não tinha mais ninguém para falar nada. Então, o Martin Luther King dizia que a injustiça em qualquer lugar do mundo é uma injustiça em todo lugar. Então, não é porque às vezes está acontecendo uma injustiça, uma pessoa que talvez praticou o crime, sim, só que está tendo excesso por parte do Estado. Aí a gente fala, não, mas se ele cometeu o crime, realmente, isso aí pode acontecer, isso acontece, enfim. O povo não costuma, quando se preocupar muito com quem cometeu o crime. Né? Só que existe aí um outro problema também, que esse é o que é mais difícil das pessoas entenderem. Existe o que a pessoa fez e existe também a forma de se investigar, processar e julgar o que essa pessoa fez. Uma confissão, por exemplo, ela só tem legitimidade se ela for espontânea. Porque se ela não é espontânea, a pessoa vai confessar aquilo que o torturador dela quer que ela confesse. Então só há legitimidade se ela é espontânea. Da mesma forma o processo. Só há legitimidade numa pena imposta se o processo foi seguido conforme a lei. Então não pode, por exemplo, violar o artigo 226 que fala do reconhecimento de pessoas. Reconhecimento de pessoas fala que primeiro tem que se fazer uma descrição daquela pessoa que está para ser reconhecida.
Porque se a vítima não sabe nem as características, como que ela vai reconhecer? Não tem como, né? E ela fala, se possível, colocar ao lado de pessoas que se pareçam e proíbe aquele reconhecimento por foto. Nas delegacias, como acontece às vezes, ele fala, a pessoa está presa e se você não reconhecer a vítima, a gente vai ter que soltar. A vítima fala, então é ele. Então, é uma série de violações que começa lá atrás, desde o momento da prisão, e chega no final, aí a gente fala, não, mas nós não podemos deixar um culpado desse aí solto. Só que a Constituição já tinha vindo e falado, é melhor que esse culpado, esse eventual culpado, fique solto do que se prenda o inocente. Uhum. Nós temos um conflito de duas coisas ruins, mas uma é pior que a outra, que Exato. é a prisão do inocente. Aí acontece casos como, na pandemia, o menino que foi preso porque falaram que foi ele e não foi, e ele pegou Covid e morreu na cadeia. Não tem mais o que fazer. Uhum. Outros tantos são presos acusados de crimes sexuais por vingança, de problemas de relacionamento entre pessoas. Está acontecendo muito ultimamente. E um recentemente foi estuprado na prisão e contraiu AIDS. Olha só. Vários casos como esse, na época da Covid, que pegaram Covid e acabaram morrendo. Teve um caso do Fantástico, que o jovem era negro, ele estava a mais de 30 minutos de distância do local onde aconteceu, mas a vítima falou, não, ele é negro, alto, é magro, então, então só pode ser ele. Ficou 30 dias preso. Se não fosse um defensor público muito diligente, provavelmente estaria preso até hoje, porque pessoas que estão nessa condição social, que não têm o acesso a boas defesas diligentes, elas não conseguem comprovar isso. Então, nós não podemos resolver isso de forma rápida. É muito mais complexo, né? Aí qual que é a solução? Prisão. Preso. Tá preso. Aí começa esse discurso populista, porque hoje colou. E a rede social ela vem só inflamando isso, inflamando. E a rede social, ela é importante, é informativa, mas ela também contém muita ilusão. É só a gente pegar a vida das pessoas, né? Os relacionamentos, todo mundo é feliz, todo mundo tá rindo, todo mundo isso. Mas a gente sabe que a realidade não é aquela. E da mesma forma, aquele que está com o celular virado para o rosto dele, tentando mudar o mundo com apenas um celular, e ele não está fazendo nada no fundo, em muitos casos é assim, ele também consegue passar para a pessoa, talvez, uma utopia do que ele vai fazer, do que ele vai conseguir mudar, e ele não começa da forma correta, ele não faz da forma certa. Ele sempre incentiva o errado. E se eu comemoro a injustiça acontecendo com o meu opositor político, com o meu inimigo, eu não posso reclamar depois da injustiça a hora que ela acontecer comigo. Exatamente. Da mesma forma. Eu não posso desejar para ele que o processo dele seja injusto e a hora que o processo se voltar contra mim, eu querer justiça. Entendeu? Então você tem que, mesmo sendo o inimigo, você desejar para ele um processo justo. Que seja como tem que ser, né? As sociedades melhoram quando isso acontece. A criminologia ela vai responder isso da melhor forma possível, da forma empírica, daquilo que deu certo, da experiência no caso concreto, e trazer aquilo que deu certo. E nós estamos vivendo, na atualidade, o único momento da história onde esse estudo criminológico está divorciado da jurisprudência, olha só, das decisões. Sempre eles estiveram lado a lado, casadinhos, em lua de mel. Mas agora eles se divorciaram. Está desprezando a ciência, está desprezando aquilo que deu certo, que foi aplicado em todos os países e fazendo exatamente aquilo. Os valores estão muito complicados, né, hoje em dia. Todos reclamam muito disso, que os valores antigos que deram certo, a gente já não está falando, não, a gente está falando do que deu certo e que deu errado. É igual na política, né? Eu fico impressionada, inclusive eu quero falar sobre isso qualquer dia, viu? Eu vou até colocar aqui para o doutor Jonadab dar um parecer. Por quê? Muita gente entra para conversar comigo no WhatsApp, no Instagram, reclamando, deu errado, olha, não tem médico, olha, é isso aqui, o lixo, isso e aquilo. Só que continuam no poder as mesmas pessoas durante anos e anos, que fizeram a locação completa do poder, lá se sentaram e lá ficam, e não dá certo. E não deu certo 3 anos, não dá certo 4 anos, e continuam ali os mesmos políticos. E assim são com os valores também. Tem coisa que deu certo e coisa que deu errado. Deu errado, eu acho que deveriam mudar, não é, doutor?
O que deu errado deveria ter sido tomado de exemplo. A ciência fala isso, da tentativa e erro é o principal método, a ciência sempre foi. Métodos simples, Até né? Errado, troca. Exatamente. A própria medicina. Uhum. Hoje a gente vê muito por aí na internet, porque as pessoas gostam de assuntos e questões polêmicas. Sim. A gente vê muito na internet hoje terrorismo nutricional, por exemplo. E como? As pessoas fazendo um terrorismo com alimentos que a gente sempre comeu. Você Exato. nunca viu ninguém morrer de comer ovo, por exemplo. Não, mas ele já foi condenado. E aí ele depois Agora voltou. voltou com tudo. Mas agora tem gente falando mal dele de novo. Tá indo de novo. Aí o que eu Coitadinho. fiz? É. Hoje eu acordei de manhã, fiz 2 ovos e comi. Falei, vai te Doutora, lascar. eu falo com o Ricardo, né? Eu já estou na terceira idade, então eu sempre falo com o Ricardo, eu sou do tempo que a gente comia bolacha maisena, mergulhava no café cedo, dava para as crianças, gente. Não estou dizendo que seja o certo, mas a gente vem de um tempo que a comida da gente era o ovo, Uhum. era toicinho, era Era torresmo. o que tinha. E aí, esse terrorismo alimentício, eu queria entender por quê. Mas sabe o que eu acho, minha mãe? Isso passa pelos valores também? Não, mas eu até tenho uma pergunta sobre isso, Sim. né? Falando de sociedade, falando dessa cultura que a gente tem, né? A gente vê que hoje, inclusive, os valores têm se distanciado muito. E é um de apelo algo- para a volta desses valores. Há um né? apelo muito grande para o retorno desses valores, mas as pessoas confundem o dever O valor da liberdade, a ética já né? esbarra tudo, já querendo e já matar esbarra todo mundo. tudo. O que seria, por exemplo, ainda mais que a gente pode puxar até para o criminal, né, para tudo isso, mas porque as pessoas pensam assim, olha, eu devo, por exemplo, respeitar tal situação, mas eu tenho que ter uma liberdade de fazer outras coisas também. Por que você acha que existe, a sociedade ela está tão rompida dessa forma? De um lado tem quem defende valores, de quem defende que tem que haver um controle, e os outros falam, não, minha liberdade é acima de tudo. E ninguém sabe que lá Até que ponto? Isso daí, o ponto nevrálgico dessa discussão é a falta de conhecimento. Uhum. A falta de conhecimento. A Constituição ela não traz nenhum direito como absoluto. Nenhum, nem a vida. Porque se alguém colocar a sua vida em risco, tentar contra a sua vida, você tem o direito de tirar a vida dele para se defender. Uhum. Que é contemplado pela legítima defesa, isso. Então, se nem a vida é um direito absoluto, quanto mais as outras liberdades. Então, existe a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, mas também existe o limite, que é o limite criminoso, o limite que fere a dignidade alheia da pessoa. Aliás, a dignidade da pessoa humana alheia a você. Uhum. Então as pessoas confundem muito isso e não sabem absolutamente nada do que elas estão falando. Mas isso por uma cultura imediatista, né? A rede social, ela é inflamada, eles seguindo as pessoas erradas, e geralmente são pessoas polêmicas. Uhum. Porque é o que dá aquele E aí engajamento. cria É o que também, movimenta a as polêmica, massas, né? Aí, exatamente, aí a fonte é vozes da minha É cabeça. ele mesmo. Eu mesmo que inventei. É igual o ovo que foi condenado. Mas olha, você veja, o professor Jonathan, ele é assim, ele então agora eu vou comer 2 ovos cedo. E de manhã ainda. Quantos anos comendo ovo, está aqui Pois jovem, é. belo, forte, inteligente. Exatamente. E, assim, da mesma forma que existe esse terrorismo nutricional, porque as pessoas vão falar, nossa, olha só, o ovo faz mal, isso acaba pegando. E ao invés de focar nas coisas que realmente E tem é que só um focar, sensacionalismo, né? Exatamente. Para eles, e acaba não percebendo que são massa de manobra. Estão sendo massa de manobra de pessoas Parece que simples a história do ovo, mas ela realmente, de uma maneira muito simples, ela Explica mostra, todo o restante, né? explica para vocês, né, o resto. Por que eu usei o ovo de exemplo? Porque no processo penal é o que mais acontece. Todo mundo é vilão numa história mal contada. Uhum. Todo mundo é vilão. Dá para, dependendo de onde se olha, Exato. dá Ou quem montou a narrativa, né? O doutor Evandro... Ricardo sempre fala sobre narrativa. Exatamente. O doutor Evandro Lins e Silva, que foi o maior criminalista da história desse país, foi ministro do Supremo Tribunal Federal na época da ditadura, né? Ele foi um excelente advogado. Os livros, as obras dele são assim, coisas clássicos, atemporais, a qualquer tempo elas servem. E ele falava que o réu está condenado. Nós juntamos no plenário,
né, o juiz instaurou ali a sessão do júri, o Ministério Público falou e aí o réu está condenado, até que a defesa tenha a palavra. Porque vai mostrar o outro lado do lugar. Antigamente não tinha isso. Até pouco tempo, antes de 2006, antes da reforma do Código de Processo Penal pela professora Ada Pellegrini, o juiz poderia entrevistar a pessoa sem advogado. Olha só. Porque a pessoa não sabia o que ela falava. Há pouquíssimo tempo. Pouco tempo. Tem pouquíssimo. Nos anos 90 isso era muito comum. Os juízes entrevistarem, interrogarem a pessoa. Não, você não precisa, não é necessário o advogado. Quanto mais vai se inserindo a defesa, mais vai diminuindo a quantidade de condenação. Isso não é um fenômeno que está acontecendo por um acaso ou uma coincidência. Isso é realmente a importância do papel defensivo. A importância da pessoa ter o direito de se defender. E ela não pode acreditar nessa história que não, você não precisa. Não, ela precisa sim. Todo mundo precisa de uma defesa assim, para apresentar o contraponto. Nós estávamos falando antes sobre resolver problema com prisão. É lógico, é minimamente lógico que mais de 70% das pessoas que estão presas hoje são provisórias. Olha só. 70% é mais provisório. De 70%. É muito. 20 e poucos por cento são condenados definitivamente. E mais de 70%. Então não tem lógica. O início do processo com o fim, ele não segue uma sequência lógica. Porque se o máximo que pode acontecer com uma pessoa é pegar uma pena que não vai dar a prisão, que não vai gerar ali o regime fechado, então por que ela vai passar o processo inteiro preso? Se o máximo que vai acontecer com ela não é a prisão, é outra coisa. E o juiz pode muito bem determinar medidas cautelares, a tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, o comparecimento mensal, bimestral, trimestral ao fórum para justificar atividades, não frequentar estabelecimentos de má fama, né? Ele pode determinar isso. Só que há essa inversão, só que isso tem mudado. Isso tem mudado muito. Nós temos uma leva de juiz desde o início. A própria polícia. A polícia mudou demais de uns tempos, como vem melhorando, né, a capacitação técnica e a exigência dos requisitos para a entrada. Né, a polícia melhorou muito e isso eu tenho que dar o mérito também aos policiais. Os meus alunos mesmo, que se interessam pelo direito, a maioria são polícias, o meu relacionamento com eles é excelente. Porque pelo simples fato de alguns eu consegui mostrar para eles que o problema de toda a criminalidade não é deles. Esse problema não é seu como pessoa. E se você tentar ficar resolvendo ele sozinho, você vai atrair problemas para você. Exato. Então, sabe o que você tem que fazer? O que a lei manda você fazer e ponto. Você tem que bater na cara do outro. Não, isso é tortura, não pode. Você tem que prender. A pessoa está em situação de flagrância, prendeu, isso, boca fechada. Você não tem que humilhar a pessoa, você não tem que bater, não tem que torturar, não tem que fazer nada. Sua função é prender e entregar para o delegado de polícia. Quantas vezes, Márcio, eu presenciei policial brigando, de quase sair na mão com o delegado, porque o delegado não ia manter o cara preso. Olha só. Isso acontece muito, e é uma das reclamações do policial também. Exatamente. Ele acha que ele prendeu e que tem que estar preso, e normalmente não fica. O delegado dispensa. Mas é porque o que a lei manda. Base legal na prisão. Exatamente, é o que a lei manda. Se o delegado mantém ele preso, ele também está cometendo um crime de abuso de autoridade, entendeu? Ele não pode. Então, às vezes, em alguns, e cada vez menos, essa mentalidade ainda prevalece, que a prisão tem que resolver. E não é assim. Quanto mais criamos medidas alternativas, tanto processuais para o processo não persecutivo, ou na pena a alternativa, mais nós diminuímos a reincidência. Hoje, de condenados do regime fechado, a reincidência normal é de 8 para 10. Cada 10 que são condenados, 8 vão voltar a reincidir. Os que cumprem medida alternativa é 2 para 10. Que interessante. Que tem reincidência. Isso é um dado criminológico muito importante para a gente entender. Esse está dando certo e aquele lá não. E aí, provado, né? Entendeu? É claro, a polícia tem um papel importante. Todo mundo que tem algum problema, de quem que ele lembra? Tem um problema com o vizinho, tem um problema com a polícia. É a polícia, você liga para a polícia na hora. Eu mesmo penso. Não, mas todos pensam que está certo disso. O som está alto. Tá certo. A polícia. Eu elogio e defendo policiais, tem vários clientes, e os meus alunos, inclusive os que eu melhor tenho relacionamento, são com os policiais. Porque eles vivem nessa prática e isso é um dilema para eles também.
de às vezes se sentir, tá ali tentando resolver e não consegue resolver o problema porque eles não vão conseguir resolver sozinhos. Entendeu? É um sistema completo, mas aí quando muda essa mentalidade e passa a se executar melhor aquilo que a lei está mandando, eles começam a ter mais efetividade pessoal, entendeu? Ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais serena para resolver. Por isso que os negociadores da própria polícia, quando tem alguma situação estressante, eles sempre são mais calmos. Sempre são pessoas mais inteligentes, mais centradas, não são aqueles muito enérgicos. Eles vão lá para resolver esse tipo de coisa. E a criminologia, ela fala também das prevenções. Isso foi meu trabalho de conclusão de curso na época da especialização. A prevenção primária e secundária, a primária é lá na escola, assim, conscientizando jovens sobre o problema que, se eles continuarem na vida do crime, eles vão ser mortos ou eles vão acabar presos. Que no final das contas vai dar na morte também, do mesmo jeito. Ou então, a secundária, que é aquela primeira repressão do Estado, que é feita pela ostensividade da Polícia Militar, dos agentes de segurança, da Guarda Municipal, né, dos próprios seguranças privados que tem por aí, só que também com infraestrutura. O estudo criminológico mais avançado, né, mais atual e sofisticado é que a revitalização de uma praça e iluminar ela é muito mais efetivo do que você colocar 2 viaturas lá todo dia. Interessante. Entendeu? Simplesmente pelo fato que você pintou, você aparou os arbustos, Isso, você colocou uma mato, iluminação. Já melhorou, diminui. Pronto, talvez vira um ambiente familiar. Às vezes a pessoa leva para lá um pit dog, um pula-pula para as crianças, vira um ambiente familiar, ali não vai ter crime. Já saiu a criminalidade. Percebe que não precisa de usar força nesse caso. E a polícia é muito importante quando não tem outro jeito. Aí ela tem que entrar e agir. Né? Eu tenho alunos que são de grupamentos de elite, como o Choque, como o Graer, o próprio Graer. Fui orientador de um aluno, um grande policial, o Eduardo, ele é do Graer. E a gente teve vários embates técnicos na faculdade e ele me convidou para ser orientador dele por isso. Porque a gente consegue enxergar melhor essa visão. E antes daquela visão antiga que tinha, eles chamam de antigão. Os antigão, eles resolviam tudo na mão. E não é assim que faz. Porque senão eu perco, a polícia perde essa sensação de proteção. Que você vai lembrar da polícia quando você precisar ligar para resolver algum problema. Se continua cometendo abusos e batendo e violência, aí você fala, não vou chamar a polícia porque eu tenho medo. E isso não pode ser, a polícia ela é amiga da sociedade. E até porque levanta uma pauta interessante, tem uma pergunta voltada para eles, vão responder. Nós vamos falar sobre perguntas, porque quando vieram muitas, o Ricardo estava até aqui fazendo um resumo, e Ricardo, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria, tem como a audiência para a gente ver por que chegaram tantas perguntas? Mas eu até quero uma coisa interessante a gente pontuar antes de ir, que é o seguinte. Vou fazer tipo um resumo. É até bom para as pessoas entenderem, até entender o processo, pelo que eu vejo que a gente está conversando, que muitas pessoas às vezes podem pensar, olha como que é interessante você saber o que realmente é a causa do que está tendo uma criminalidade. Porque se você pensa que o problema da criminalidade é só a polícia, ou a falta dela, ou a escassez dela, ou qualquer outra coisa que seja, você está pensando errado, porque inclusive eu estava vendo um podcast que ele falou sobre uma cidade que era aquela cidade satélite de Brasília, onde ela foi feita e só tinha casas e bar, né? Aqueles bares assim, e falou que era o local mais perigoso para se trabalhar era lá. E foi colocado, era a maior taxa de homicídio do Brasil. Foi colocado, minha mãe, colocaram na mão dele, né, do coronel, a possibilidade de todos os recursos policiais à disposição. Então ele colocou mais 10 viaturas, mais não sei quantos, caminhando, e a criminalidade não diminuiu. E ele falou que ele foi analisar que o que acontece, a maioria das mães e pais saíam para trabalhar no plano piloto e deixavam o filho em casa. E o que o filho tinha? Tiroteio, somente tinha os bares, porque não tinha praça, era só casa e bar. Então não tinha praça, não tinha nada, o único lazer que eles tinham era ir para o bar e ficar acompanhando criminalidade, e entrava na criminalidade. Ou seja, mesmo com um aparato policial enorme, o Estado gastando muito para ter lá. Então, claro, a polícia é essencial, mas a causa da criminalidade não é a falta de polícia. Não é. Né? Quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, o prefeito de Nova York colocou
uma viatura em cada esquina da cidade. Porque, usando, né, e valendo-se daquele ditado do Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então ele precisava, enquanto ele resolvia o problema da segurança pública, ele precisava acalmar a população, trazendo a sensação de segurança. Viaturas, em pontos estratégicos, elas nos trazem a sensação de segurança. Isso é muito importante. E é um trabalho muito interessante da polícia, onde que eles colocam as viaturas, as bases móveis, né, que tem, são essas vans, às vezes, que param, né, para fazer um atendimento, ter já em pontos estratégicos as delegacias distritais, né, que são... Tudo isso é pensado num sistema de segurança pública muito eficaz, muito mais eficaz do que ficar só viaturas rodando pela cidade, né? Ter outras formas, como o próprio GAER, o Giro, que são os policiais que andam de moto, né? Que o trânsito não seguram eles para atender uma emergência e chegar num lugar mais rápido. Então, isso tudo é o processo de mudança da segurança pública. E aí eu não posso falar que é só a prisão, entendeu? Exatamente. Aí nós estamos pensando, aí nós estamos falando. Falar da revitalização das praças, falar de infraestrutura, e o governo não precisa fazer tudo. Aí a gente vai falar assim, não, mas então é o governo que precisa revitalizar a praça, ele precisa melhorar? Não necessariamente. As parcerias público-privadas, elas são um sucesso em relação a isso. Sim. Então o empresário, ele acaba às vezes financiando um projeto desse, abatendo em impostos, mas ainda que para ele saia mais caro do que para o Estado, aquela região dele, se ela melhorar a segurança, para ele é um lucro inestimável. Enorme. É um lucro inestimável. É muito importante, né, despertar nas pessoas a boa vontade de fazer também. Como no início, né, o professor Jonathan comentou sobre uma iniciativa pessoal de cuidar da vizinhança, tirar o lixo. Eu tenho um exemplo perto de onde eu moro. Tinha uma praça toda abandonada. Hoje eu passo lá e os vizinhos começaram a cuidar, e ela tá linda, tem planta, tem de tudo, ela tá parecendo uma horta lá, cheia de planta, cheia de árvore, e foi a própria população, não que tenha que ser assim, mas às vezes pode começar assim também a mudança, né? Claro, claro. Vamos falar da audiência, minha mãe? Sim. Porque a gente tem pergunta de ouvinte para responder. Porque vieram, gente, é gente ligando, não adianta ligar. O pessoal que está me mandando mensagem, porque eu falei da Larissa, e todo mundo acha que eu tenho que falar o nome aqui. Não dá para atender todo mundo, principalmente na hora do programa, tá bom? Vocês me desculpem. E o Ricardo fez um resumo aqui, porque a gente não vai conseguir ver tudo. Mas eu quero agradecer a nossa audiência, que nós temos o Google Analytics, que é o órgão mais confiável do mundo para a audiência, onde quer que alguém tenha acessado a nossa programação, aparece aqui. Nós tivemos entrada de 285 pessoas por minuto, tá? Só nos últimos 5 minutos tivemos 50 pessoas entrando para acompanhar. E o Ricardo vai mandar beijo, que ele é muito bom de mandar beijo. Beijo, meus amores, olha só. Vamos mandar um beijo ali para Rio Verde, sempre com a gente. Eu queria mandar um beijo especial para Rio Verde, porque a gente nunca foi aí, inclusive quero ir, tá bom? Rio Verde sempre está muito forte. É capital da soja. Sei lá, estamos no Goiás, que tem do agro rico lá, é Rio Verde. Beijo para Aparecida de Goiânia, sempre com a gente. Aparecida de Goiânia, amo demais. Trindade, Goiânia, em torno de Brasília, lá em cima, nós temos Itumbiara, beijo Itumbiara, Lusiânia, Brasília, todo o entorno. Vamos a nível Brasil aí, produção, por favor. Belo Horizonte, todas as capitais, beijo, meus amores. Isso daqui, olha, não tem como a gente falar quem estava no início do programa, porque vai calculando só os últimos minutos, mas vocês que estão aqui, eu estou mandando beijo. Então, agora é o momento de você adentrar. Campo Grande, vai lá para o Nordeste maravilhoso, que eu tanto amo. Salvador, beijo. São Luís, olha só. Maranhão maravilhoso. Povo apaixonante, menino. Uma vez eu me apaixonei por uma maranhense. Nossa, quase que eu fui morar no Maranhão, porque foi forte. Mas olha só, um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe todos vocês. O que seríamos de nós, da Rádio XYZ, sem o nosso ouvinte? E agora a gente vai dedicar um momento para responder eles, minha mãe. Vai ser um momento rápido, viu, gente? Porque o tempo urge e o professor ele tem que dar aula, ele tem que atender os clientes dele, e a gente
como teve muita pergunta, a gente fez mais ou menos aqui um apanhado. Teve uma pergunta que o Ricardo achou muito apropriada, que veio do Rio Grande do Sul. Professor, recentemente houve uma discussão sobre a redução da maioridade penal. Quais são as suas ideias a respeito? A favor ou contra? Absolutamente. Ele, inclusive, fala, o senhor disse que é servo de Deus, está nos acompanhando aí. Exatamente. Isso influencia no seu julgamento? Não influencia. Não influencia porque o certo, ele só tem um lado, a coisa que é certa. E era o que Jesus fazia. A Bíblia diz que ele, quando ele ascendeu aos céus, ele é um advogado junto ao Pai pelas nossas causas. E ele sempre defendia as pessoas que estavam sendo massacradas pela força do Estado. Então, era o que ele fazia. Quem não tem pecados atire a primeira pedra é uma das defesas mais emblemáticas de apontar o outro lado também. Mas a redução da maioridade penal ela é a pior das soluções, porque é justamente o que a facção criminosa quer recrutar jovens. Eles querem recrutar pessoas com energia e disposição daquele jeito. E o centro socioeducativo hoje, que funciona muito bem, que é a famosa casa de detenção dos menores, mas é um centro de ressocialização de menores infratores. A perspectiva deles é diferente, não é crime que eles cometem, é um ato infracional análogo, eles não têm o potencial conhecimento, né? A resposta envolve um pouquinho mais de questão técnica científica, né? Da formação do córtex pré-frontal, para a pessoa tomar as decisões, enfim. Mas não, é a pior saída possível. Agora, melhorar o centro socioeducativo, eu sou completamente a favor. Melhorar as varas de infância e juventude, trazer melhores condições de trabalho para isso, porque ela funciona. Eu digo isso por experiência própria, eu fui agente do sistema socioeducativo, eu trabalhei com menores infratores. O primeiro emprego formal que eu tive na minha vida foi trabalhando com eles, e ainda é a esperança para a pessoa que cometeu uma infração penal, no caso deles um ato infracional, ainda que se ressocialize, porque com o presídio eu não tenho perspectivas de ressocialização pelo presídio, a não ser pelos trabalhos adjacentes que são feitos, né? Através da igreja, né? Através de outras denominações espirituais, trabalhos, empresas que fazem parceria para pegar egresso do sistema prisional, para poder trabalhar em diversos trabalhos, a família, a inserção da família desses presos, para poder também mostrar para eles que eles têm pessoas para cuidar, para acolher, e aquilo ali vai melhorar também a relação social dele e afastar ele do crime. Bacana. Então, tudo isso está ligado, mas reduzir a maioridade penal é péssima ideia. Não vai dar certo, né? Em lugar nenhum deu certo. É verdade. Nós temos vamos do sul, agora vamos um pouquinho lá para Pernambuco, norte. Doutor, como o senhor vê a atuação da polícia em relação aos direitos humanos? Se Jesus visse hoje, seria preso? Com toda certeza ele seria preso, porque da mesma forma que o Estado ele é opressor, ele era também na época, né? A mão de ferro de Roma que dominava Israel na época, da mesma forma hoje acontece, só que a forma que eu vejo a polícia não é a mesma forma que muitos pensam, né? Às vezes tem essa falsa sensação que nós, os advogados, somos contrários à polícia, e eu sou exatamente o contrário disso. Eu acho importantíssimo o trabalho da polícia. Só que entendo que tem que ser punido mais exemplarmente aqueles que cometem crimes graves, né? Que cometem tortura, que usam da farda para poder assassinar outras pessoas, né? Isso não é a polícia, é alguns policiais que fazem isso, são exceções, assim como na advocacia tem um advogado corrupto, na política tem políticos corruptos, mas eu não posso tratar isso de uma forma geral, né? Existem problemas em religiões em relação a isso, sobre a corrupção, mas eu não posso generalizar. O trabalho da polícia é importantíssimo, ele tem que continuar existindo, eu sou um defensor da polícia. Mas, ao mesmo tempo, quando vejo que tem abusos por parte do Estado, né, principalmente em questões muito graves que ferem os direitos humanos, a gente vai falar, mas são casos pontuais. Nós não podemos, de forma nenhuma, generalizar. Não. Bacana, tá respondido. Beijo. Muito bem. Ricardo, vamos à nossa reta final? Menina, eu teria aqui mais umas 50 perguntas para fazer, porque eu gosto do tema. Muito obrigada a todos que nos enviaram, o pessoal que ligou, o pessoal que mandou no meu direct, que eu estou recebendo aqui, e até ligação. Mas
a gente vai oportunamente falar mais sobre todos esses assuntos. Toda vez que a gente fala sobre o crime, é tantas ideias, tanto jeito de pensar diferente. Mas só eu vou falar, nesse programa, minha mãe, quem pegou vai tirar ali conceitos para a vida e também ideias para colocar em prática que eu vou falar para você, menino. O mundo vai melhorar. E prestigiando o próprio programa, eu tenho ideias para passar para soluções paliativas, que a gente diz, sobre a própria segurança pública. Ter rede de apoio. Todos, né? Mulheres, por exemplo, que sofrem mais do que os homens em relação aos crimes. As mulheres sofrem muito mais crimes sexuais do que homens, né? Estão numa situação de vulnerabilidade simplesmente pelo fato de ser mulher. Né? Isso é uma realidade triste, que isso vai mudar ao longo do tempo, está mudando, graças aos movimentos que existem em relação a isso. Mas enquanto isso não muda de uma forma definitiva, existem medidas que podem ser tomadas, que é a rede de apoio. Né? Quando for pegar um Uber, por exemplo, você está sozinha, não só no Uber, né? É claro que a maioria dos motoristas são pessoas idôneas também, mas existem alguns casos que acontecem pela ocasião, andar sozinha na rua, ter essa rede de apoio. Vizinhos, por exemplo, eu fiz na minha vizinhança, quando morava em Minas, uma rede de monitoramento de câmeras. Olha só. Nós compramos e dividimos com todos os vizinhos do servidor e todos tinham acesso pelo celular e uns monitoravam a casa dos outros. Ter esse bom relacionamento com vizinhos melhora a sua sensação de segurança. Melhora tudo isso. Ter contato com, às vezes, os próprios policiais que fazem o policiamento ali na sua região, entendeu? Talvez saber o nome deles, ter, às vezes, o telefone aqui em Goiás, isso é brilhante. As viaturas têm um celular próprio, WhatsApp, né, ali, para né? isso, porque facilita essa comunicação. Então, entender que a gente não está sozinho. A gente passa 99% da nossa vida convivendo com outras pessoas e nas coisas mais delicadas a gente quer resolver sozinho. Não existe isso. É ter contatos, pessoas, redes de apoio para poder fazer isso. São ideias mínimas que vão mudando círculos sociais. Entendeu? Isso funcionou em vários locais. O Jaú é um exemplo, mas vai ser um papo para uma outra hora. É verdade, o Jaú deu muito certo nesse quesito, né? Porque isso é uma realidade, né? Eu acho que uma sociedade desunida, ela é fraca, essa é a verdade. E também acaba tendo até aspectos políticos, se a gente for falar, porque uma sociedade desunida é mais fácil de controlar. Exato. Né? Ou pelo medo, ou simplesmente pelas outras coisas, não é verdade? E essa polarização atual que nós temos, né, política de direita e esquerda, essa guerra, as pessoas, parece aquele casal que está brigando, e a partir do momento da briga eles esqueceram o motivo que começou. Aí a briga continua a partir dali. E na política parece que está sendo a mesma coisa. Eles não sabem mais por que eles estão brigando. Eles não têm mais o foco que é a mudança, a melhoria da sociedade, não. É simplesmente provar que eu estou certo e a sua ideia está errada. Isso aí vai mudar o quê, no fim das contas? Não vai mudar nada. Simplesmente esquece do tema principal, esquece que tem pessoas morrendo de fome, por exemplo, pessoas que não têm emprego, a segurança está ruim, cobrar, por exemplo, do político que você votou, você tem que cobrar dele, entendeu? Você prometeu, isso aqui tem que melhorar, sua promessa de campanha era essa, você tem que fazer isso. Então, cobrar dessas pessoas, para que também os políticos parem de fazer campanha com aquilo que é obrigação deles. E virou assim, aquele político que consegue cumprir a obrigação, ele faz disso uma campanha política, um panfleto, porque, mas essa é a obrigação dele. Então, cobrar cada vez mais, isso vai mudando. A rede social deveria servir mais para isso e parar de dar ouvido para essas pessoas que não têm estudo nenhum da área. Eles querem resolver problemas rápidos, mas nunca estudaram nada a respeito, não tem experiência nenhuma com isso, não publicaram nenhuma obra, não tem nada. Então, olha a fonte que você está tendo a informação. E para tomar uma decisão, sempre ouvir os dois lados. Essa é a principal forma de pesquisa. Eu ouço o que está dizendo, agora eu vou ouvir a corrente contrária, para mim ver quem está com a razão para mim tomar a minha decisão. Aí sim, pararemos com decisões imediatistas, com panfletagem política que tem por aí na rede social, e principalmente as fake news, né, que é um assunto também que já deu também. Vou ficar promulgando. Está cada vez mais polêmico, né? Inclusive o ovo está sendo vítima. Exatamente. O próprio ovo. E são perspectivas assim, completamente erradas, de hiperbolizar uma questão. E aí você vê talvez um nutricionista falando sobre isso. E até sérios, parece. Alguns são querendo o biscoito que a gente fala na internet, né?
Agora, outros, de uma forma técnica, falando assim, não, é por aqui, por aqui, por aqui, por Ninguém isso. acha também que está certo. Aí você vai ver quem, na verdade, estudou para aquilo, entendeu? Qual que é o estudo que ele se baseou, quantas pessoas, qual que é a região. Porque às vezes as coisas que nós comemos aqui não faz mal, mas para pessoas que moram em outra localidade, lugar mais frio, que não está tão acostumado, faz mal. Então aonde que foi o estudo, entendeu? Talvez uma pessoa que não está acostumada com pão de queijo. Aí você faz lá nos países nórdicos, lá na Dinamarca. 3 quilos de Aí pão de você queijo. faz, aí de repente as pessoas lá começaram a passar mal, aí você publica um estudo falando, pão de queijo faz mal. Agora faz em Minas pra você ver. Pode entregar 5 quilos de pão de queijo que não tem problema. Então, são só exemplos, né, para as pessoas compararem isso com o atual. A política é um assunto muito mais complicado do que alimento, do que comida, do que qualquer coisa, do que qualquer pesquisa. É um assunto que cola muita mentira, muita falsa informação, meias verdades, que é o principal. Né? Talvez seja verdade uma coisa, mas é só metade. mas é só metade, tem o porém. Então, a metade mais conveniente. Exatamente, tudo isso tem que se valorar. Então a ideia é essa. Raciocinem, pensem, questionem tudo e tenham rede de apoio, pessoas, debatam isso, promovam debates saudáveis, entendeu? Técnicos, que o engrandecimento, o enriquecimento intelectual, as pessoas conseguem mudar muita coisa e começa a ter mais ponderação. Eu falo muito num curso que eu dou sobre a obesidade intelectual. O excesso de curso, informação. E hoje tem curso disso, curso. Coach daqui. Os meus alunos, qual que é a principal dica que eu dou para eles? Calma. Essa é a principal dica. O Instagram, o Facebook, deixando vocês muito afoito. Calma. Sabe, o caminho, a estrada vai ser seu lar daqui para frente, vai ser sua casa. Tudo vai acontecer, durante o caminho você vai agregar, se conectar com pessoas, saber o que você precisa saber. A hora que você chegar lá está pronto. Não coloca lá na frente a sua felicidade, a sua realização. Coloca no caminho, no percurso. Concordo. As coisas vão acontecer. Conforme você for indo, talvez muda seu rumo, sua direção muda. Porque você mudou no caminho. As células que tinha no seu corpo, ontem elas morreram, hoje você é outra pessoa, e amanhã você vai ser outra. E essa evolução aí, sim, nós vamos conseguir ter pessoas evoluídas, sociedade evoluída, mudança de pensamento, aí sim. De fato, bacana, adorei. Esse é o rumo. E tomando, olha, gente, uma aula. Muitos dos que estão nos acompanhando sabem que eu estou pré-candidata a vereadora aqui pela minha cidade, que é Goiânia. Vocês que estão por aí venham conhecer, Goiânia é linda. Maravilhoso. Mas eu não desanimo, professor. Por quê? Eu venho de um tempo que muita coisa deu certo e atravessando também dificuldades durante a vida, eu sei que muita coisa pode dar certo. E tem como dar certo. E eu acredito que o principal é trabalhar com amostragem mesmo. Se o político está lá tanto tempo, ou já passou por um mandato, quem sabe 2, porque dizem que 1 é suficiente, né? Por que não mudar? Por que não olhar pessoas que têm capacidade também para mudança, só que não muda? Exatamente. Ficam ali, se possaram e fazem malemar a sua obrigação e pregam que estão fazendo muita coisa, e não estão com meias verdades, ou até, como bem disse o professor Jonadab, são pessoas que estão apenas fazendo aquilo que elas têm que fazer. Exatamente. Então, tudo bem, é bom fazer o que você tem que fazer, já é um mérito, né? Porque a maioria nem faz. Mas é isso, gente, não podemos desanimar, porque se o justo desanima, se o bom desanima, se a pessoa que estudou, que lutou, desanima, fala, não, política só tem bandido, política é tudo ladrão, que é uma fala comum, o justo desanimando, os maus estão sempre ali prontos para se apossar. E daí que veio também essa inspiração, e hoje eu aprendi muito aqui com o professor Jonathan. Deu uma aula de vida e uma aula de política. Uma aula para todos vocês entenderem um pouco de justiça, de vida, e de ânimo, e de coragem. De fazer a sua parte. Ricardo, suas considerações finais. Meus amores e minhas amoras. Olha só, gente, foi fantástico esse papo. Eu falo uma coisa para vocês, se eu pudesse, eu ficaria mais umas 5 horas mínimo conversando, proseando e falando sobre tudo isso que é importantíssimo. Sabe, eu acredito que a principal lição que a gente pode
tirar da nossa conversa, principalmente além de Deus, é claro, de ter a espiritualidade, ter Deus como seu foco, é fazer a sua parte. Como que você vai querer a mudança se você não age diferente? Não é verdade? Se você não coloca-se à disposição para ser diferente, não é verdade? Senão, você não vai poder ter o direito de dizer que aquilo está errado ou está certo. Mas você pode sim fazer o seu melhor. Comece na sua casa, comece na sua empresa, no seu trabalho, comece na sua comunidade, seja melhor o tempo todo. Busque isso e tudo vai ficar bem. Mas se você hoje não está tão bem assim, lembre-se, nada como um dia após o outro com uma noite no meio, tá certo? Tudo vai dar certo para aqueles que fazem o bem e continuam caminhando apesar dos empecilhos, tá bom? Olha, um grande beijo, muito obrigado por nos acompanhar, que Deus abençoe todos vocês de todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste, tá? Minha mãe, é sempre uma honra estar do seu lado e nesse programa que é maravilhoso. E professor, fantástico, foi uma aula de filosofia, de advocacia e de sociedade. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou vai sair melhor, sim. Obrigado. Muito bom. Professor Jonadab, as suas considerações finais. Muito obrigado. Gente, mais uma vez, um prazer muito grande, muito lisonjeado com o convite. Eu também queria falar mais e mais e mais e mais, porque papos assim são muito bons e a gente sabe que é o propósito, não estamos conversando só por conversar, né? O propósito é realmente informar e tentar mudar as pessoas, e a ideia do programa eu sempre ressalto. Parabéns vocês pelo projeto, porque isso daqui é importantíssimo. E a minha consideração final é ter calma, né? Fazer as coisas um passo de cada vez, construir tijolo por tijolo, porque Deus ele vai sempre abrir portas muito maiores que a gente tem capacidade de passar. O que a gente precisa é só fé e passar por elas, que a gente vai olhando para Ele e a sociedade melhora. Não tem como olhar para Deus, caminhar e a sociedade piorar, não existe essa possibilidade. Entendeu? Então essa é a minha consideração e agradeço mais uma vez, sempre à disposição, assim que tiver oportunidade, estarei de volta com toda certeza. Professor Jonadab já é sócio da Rádio XYZ, porque toda hora ele está aqui, eu quero que ele venha mais, compartilhar com a gente tanta sabedoria, tanto conhecimento, e é de homens e mulheres. Homens, eu digo porque hoje o nosso entrevistado é o professor Jonadab. Quando eu digo homens e mulheres, como ele, pessoas que se dedicaram, pessoas que fizeram a sua parte, que nós precisamos para esse Brasil prosperar. Que levante cedo e trabalhe para sermos todos campeões. Tem como sim resolver esse Brasil para melhor e mais e mais e mais. Tem sim. E como ovos, que não faz mal não, garanto para vocês. Eu estou aqui firme e forte. E muita coisa, gente. Vamos procurar saber qual que foi o estudo para estar falando aquilo. Tá? Não vão em qualquer onda, porque senão vocês acabam enlouquecendo. E é isso. O Fórum de Ideias vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus por estarmos nós aqui hoje, em tão feliz companhia. Muito obrigada a todos que nos assistiram, ao meu filho, a toda a equipe, e em especial ao doutor, professor Jonadab. Uma bênção estarmos aqui. E é isso, eu vou, mas eu volto. Tchau! Baixe o nosso aplicativo da Play Store e leve a Rádio XYZ pra todo lugar que você for.